Então, gente, pegando lá a polêmica, estúdio Ghibli, eu sempre esqueço o nome. Essa aqui é uma foto que eu fiz de uns amigos aqui para tratar. Mas na hora que eu compartilhar com vocês, eu vou deixar essa capa feiona aqui que eu tinha feito para outro curso, tá? É só para começar com polêmica. Então, quando eu fui elaborar, junto com os colegas, aquele guia de diretrizes para uso ético e responsável, né? Então, a gente começou a olhar, né, as diretrizes de revistas, de associações científicas, de editoras científicas, né? E aí a verdade é que é uma discussão muito forte, né? Então há poucos consensos, né? Então está todo mundo meio tateando. Então isso não é uma coisa específica nossa, é uma discussão geral, né? Tem bastante discussão sobre quais são esses limites éticos, esses limites aceitáveis, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês nessa primeira parte o que eu achei de consenso e o que tem de discussão. O primeiro e maior consenso seria isso que eu falei em algumas aulas, que seria a transparência nesse uso de IA. Né? Isso, de certa forma, todos os que eu vi citaram. Né? Então, quando você vai submeter um artigo ou qualquer coisa desse tipo, você diria algo assim na cover letter e provavelmente no próprio artigo. Né? Então, você incluiria detalhes como o prompt, e aí vocês viram, né, que a maior parte das IAs permite você compartilhar aquele chat, né? Então você poderia compartilhar o próprio link, data e hora da consulta e a versão da ferramenta de IA, né? Por que a data é importante? E por que eu vou já explicar isso? Porque vai impactar em outra coisa que eu vou falar adiante. A gente tem que sempre estar ciente que tem a versão do modelo, mas que ela tem diversas atualizações que às vezes a gente nem fica sabendo. Então, por exemplo, hoje você abre lá o ChatGPT, tem lá 6 modelos, né? E provavelmente o que a maioria usa é aquele 4O. Só que a grande questão é que o 4O que está disponível hoje não é o mesmo que estava disponível no dia que ele foi lançado. Estão entendendo? Então, eles já fizeram mudanças, melhorias, atualizações, só que eles não colocam assim, versão 4O 1.1, versão 4O 1.2.1, eles não fazem isso, né? Você acha, às vezes, no blog dessas empresas, algum tipo de coisa assim, mas às vezes eles só atualizam e não avisam ninguém. Então, você colocar a data dá uma noção de que modelo você estava falando. E isso é engraçado porque aconteceu, eu fui dar um parecer para uma revista que lançou lá um dossiê de IA na pesquisa qualitativa, e aconteceu exatamente isso. Na hora que eu fui dar o parecer, o artigo dizia, né, olha, fizemos isso e isso e achamos que essa ferramenta foi muito mal no teste, né? Era até o GPT-4 na época. Aí eu falei, olha, o problema é que na época que vocês fizeram, ele era muito ruim nisso, mas hoje, eu testando aqui, ele é muito bom nisso. Então, não existe mais esse GPT, inclusive, para a gente tentar replicar os resultados. Né? Isso vai impactar lá na frente, como a gente vai falar. E alguns dessas diretrizes gerais recomendam também de agora você colocar ali no final do artigo, igual tem lá a declaração, se tem alguma questão, agradecimento, patrocínio, né, financiamento, patrocínio não, financiamento, né, então você colocar utilizaram o GPT para fazer tal coisa, e após o uso desses serviços, os autores revisaram e editaram o conteúdo. É alguma coisa que é mais geral, talvez ali no final.
Se for um uso tão pequeno que seria equivalente a usar ele como um corretor, muitas vezes você não vai precisar declarar, porque você não declara, por exemplo, que você usou o corretor do Word para corrigir o seu trabalho. Né? Ninguém declara, eu usei o Grammarly para melhorar o meu trabalho. Então, se foi, assim, ajustes muito finos do texto, aí não faz muito sentido, não. Mas se de fato foi um uso um pouco mais substancial, você deveria declarar no final do texto. É aquela coisa meio temerosa, eu sei que todo mundo está pensando, mas se eu declarar, talvez eles recusem de cara. Mas é melhor você declarar e recusarem de cara do que, por exemplo, de alguma maneira eles notarem, você não declarou, e aí você ainda vai ser eventualmente acusado de ter usado de uma maneira não ética. Então, como nós estamos nesse momento de transição, eu acho que é o principal consenso. E aí qualquer coisa diz que foi o Rafael que sugeriu. A outra coisa, né, que as IAs não podem ser autoras ou coautoras, né, porque logo saiu o ChatGPT, obviamente alguém escreveu um artigo, usou o ChatGPT e colocou eles coautor. Então já tem um segundo consenso que elas não podem ser autoras, porque elas não são accountables pelo conteúdo, né? Elas são incapazes de assumir essa responsabilidade moral ou legal pela originalidade, precisão, integridade, né? Isso. Né? Então a aprovação final é sempre uma tarefa humana, né? Que é assumir a responsabilidade. Aí a gente começa a entrar em algumas questões um pouco mais complicadas, como autoria, plágio, fontes, né? Então, eu acho que eu vou ter que avisar acho que ele não ele está. Acho que ele não tá vendo ali. Justo quando vinha a parte delicada do assunto. Exato. apenas para melhorar o conteúdo. Rafael, Sim. Travou agora, tá dando umas travadas, assim, não sei se... Acho melhor você alterar e ir para o quarto, para a sala, igual da última vez. Pois é. O problema é só que aí atrapalha a novela aqui, mas eu vou fazer isso. Então. E perdemos a parte crucial do que você ia falar. Não. Dá um mistério, né? Só um segundo, então. Peraí, que agora tá a câmera. Vamos lá. Só um segundo. Obrigado. Era só a coisa mais importante, né? Quando você falou o título do slide, você travou. A gente acha que é uma conspiração. Não é? Aqui que era o filé, né? Vamos lá. Então vamos lá. Então já temos 2 consensos, né? Mas, como eu falei, muitas discussões, muitos pontos em aberto. Então, obviamente, tem discussões sobre novos tipos de autoria, sobre a função dos humanos, né? Sobre o que nos faz humanos e afins, né? E aí, sendo bem honesto, algumas editoras algumas editoras, algumas revistas, assim, então varia um pouco, mas são bem restritivas do uso de IA. Então ela é realmente um mega corretor do Word. Você tem que usar só para aprimorar o texto, a legibilidade. Então, em teoria, para essas editoras, você não deve usar a IA para gerar ideias, conceitos ou qualquer tipo de conteúdo novo. E aí, quando você pega a literatura acadêmica, na verdade, você tem vários e vários artigos falando, né? Vamos usar a IA para agregar, resumir, expandir, parafrasear para tudo, né? Desde que ela esteja ajudando a fazer o nosso trabalho e a chegar, né, mais distante. Então, aqui é um ponto bastante aberto, e aí realmente vai variar de lugar de publicação para lugar de publicação, tá certo?
Essa discussão sobre uma certa fim da autoria, morte do autor, que inclusive nem é uma discussão nova, né? Ela vem e vai muitas vezes, né? Eu gosto de dizer que, assim, ela por hora é muito mais hype do que, de fato, algo que faça tanto sentido, né? Porque, como a gente falou, a maneira que essas IAs generativas, entre aspas, raciocinam é bastante diferente de como nós fazemos, né? Então, acho que foi até na primeira aula, né, que eu coloquei aquele livro, né, do Acemoglu e do Johnson, né, que a nossa inteligência ela é muito mais situacional, ela é muito mais social, né, e aquilo que a gente faz muitas decisões sem pensar, e que isso é muito difícil de automatizar, né. Me parece que, acompanhando um pouco dessa discussão, que provavelmente a coisa que mais mudou é porque essas IAs generativas, elas tocaram em pontos que a gente não esperava, pelo menos tão cedo, que as máquinas tocassem, né? Que é o processo intelectual e criativo, né? Então, até ouvi de um outro professor que eu achei muito interessante, porque toda vez que tinha uma espécie de revolução industrial, que as máquinas revolucionavam tudo, elas acabavam substituindo trabalhos braçais. E agora, nesses últimos anos, não só IA, mas outros instrumentos estão substituindo trabalhos intelectuais. Então, por isso que nós nos sentimos tão afetados, né? Mas é bom a gente sempre colocar em perspectiva, né, que outras trocentas tecnologias anteriores já afetaram como a gente cria, como a gente pensa, como a gente faz as coisas, né? Então isso não é nenhum tipo de morte do autor, mas realmente uma nova tecnologia que está mudando, aí sim, substancialmente, a maneira como a gente faz as coisas, mas isso já aconteceu em toda a grande revolução tecnológica que a gente viveu. Pegando aí os últimos 30 anos, né, então tivemos discussões parecidas quando veio a internet, quando veio o Google, quando veio a Wikipedia, né, e lá atrás, se a gente pensar desde quando veio a calculadora, quando surgiu um software estatístico, né, então essas discussões sempre aparecem. Voltando ao ponto aqui da autoria e das obrigações enquanto autores humanos, né, é nossa obrigação garantir que esse conteúdo reflete nas nossas ideias, né, enquanto humanos, e que está livre de plágio, fabricação, falsificação, informações ou citações incorretas, incompletas ou tendenciosas. Então, infelizmente, não dá para dizer que a culpa é da OpenAI e processar lá o Sam Altman, porque provavelmente não vai dar certo. Na verdade, você que vai ser responsabilizado se seu artigo for com algum erro. Tudo isso vai nos levar, não sei se já mencionei isso, a gente fazer uma coisa que a gente nunca fez na história da humanidade, que é ler os termos de serviço das ferramentas. Que é algo que eu não recomendo ninguém a fazer, mas teremos que fazer, e é entender justamente o que essas diferentes ferramentas fazem com nossos dados e como é que elas funcionam. Então, a gente tem que ter ali uma noção sobre o que elas fazem com os dados e a confidencialidade dos dados, especialmente em termos de retenção. Talvez alguns tenham acompanhado, né, quando veio a coisa do DeepSeek, que é a IA chinesa, que aí estava todo mundo dizendo, nossa, mas eles podem reter os dados, podem usar os dados para treinar os modelos deles. Certo. E aí o governo chinês pode ter acesso a isso, e aí você podia marcar um checklist que é exatamente tudo que acontece com o ChatGPT, com o Gemini, com o Claude e afins. Eles retêm seus dados, né, quando está na versão gratuita, eles podem usar para treinamento, e se o governo americano pedir, eles são obrigados a entregar. Né? Então, não muda nada. Né? Aí, por exemplo, também de compreensão das ferramentas, ter mais noção
também dos bancos de treinamento, aqui um nível mais hard, né, assim, mas a noção de como é que elas foram treinadas, porque aí, frequentemente, elas vão estar refletindo essas normas do norte global, e no nosso caso, especialmente quando for para fins de pesquisa, né, aquele cuidado com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e com a questão da violação da propriedade intelectual, que eu vou falar mais adiante. Vulgo agora. Então, vocês estão vendo que eu estou usando várias imagens geradas por IA, né? E aí, algumas delas, como essa, eu sempre tenho a impressão, quando eu vejo uma imagem dessa, que eu já vi essa imagem antes. E provavelmente isso é verdade, porque elas foram treinadas em imagens que estavam disponíveis na internet. Então, deve ter imagens parecidas com essa, que me fazem ter essa impressão. Então, modelos de IA, eles frequentemente, ou podem frequentemente infringir direitos autorais e até gerar plágio. Então, isso significa que a gente tem até que tomar cuidado, que não faz aquele exercício, por exemplo, lá do começo, ChatGPT, me ajude a elaborar minha hipótese de pesquisa, a pensar sobre um tema novo, ou refletir sobre esse tema. Na hora que você chega naquele resultado, nossa, isso aqui é uma boa ideia. Então, dê uma checada só para ver se isso já não existe, se isso é realmente tão original, ou se isso já está em algum trabalho, como provavelmente vai ser o caso. Então, é um cuidado até para não fazer esse plágio inadvertido, né? Que aí, para pesquisa acadêmica, é uma coisa bem importante, né? E aí, como veio toda essa discussão aí de estúdios Ghibli e afins, quando é imagem, esse tipo de coisa, áudio, música, aí é um plágio muito mais claro, né? Porque em texto, às vezes, é mais difícil de identificar. Então, também aqui, um pouco da continuação do tópico anterior, né, de ficar atento dessa questão do treinamento dos modelos, né, então quase todos, especialmente na versão gratuita, eles usam as próprias interações e os dados que você sobem para o treinamento, então é por isso que é importante verificar essa política de privacidade antes de compartilhar os dados, tá certo? E aí, claro, dentro disso, né, evitar inserir dados confidenciais, sensíveis ou, de certa forma, estratégicos. Então, como eu digo, na minha cabeça, eu acho que tem dois grandes campos que são muito estratégicos, que é justamente a pesquisa acadêmica e o governo. Então, não tem muito problema, ou nenhum problema, eu subir lá meus dados, porque, né, faço lá minhas pesquisinhas pequenas e não dá nada, né? Mas se todos os pesquisadores do Brasil estão... Oi? Quem me chamou? Tá. Mas se todos os pesquisadores do Brasil estão fazendo isso, se todos os servidores do Brasil estão subindo dados sobre políticas públicas, sobre estratégias do governo, chega uma hora que, de fato, o que a gente está fazendo é mais do mesmo, né? Entregando os dados gratuitamente, né? Para depois comprar as tecnologias pagando caro, né? E aí, claro, né, em pesquisas com seres humanos, né, no nosso caso, os grupos focais, entrevistas e afins, né, você frequentemente disse a essas pessoas que não compartilharia esses dados, que não colocaria isso de uma maneira que pudesse ser identificado. Muitas vezes eles têm dados sensíveis ali dentro, então bastante cuidado de subir esses dados numa IA, tá certo? E aí a gente chega a um ponto problemático, que é o seguinte, eu até deixo isso aqui como um único tópico, para não ter muitas perguntas, mas a verdade é que as ferramentas de detecção de IA, elas de fato se vendem como muito mais precisas do que elas são na prática. Então, é muito normal, é razoavelmente normal que elas errem na detecção. Que elas peguem um texto feito em 1990 e diga que tem IA, ou que elas peguem um texto do ChatGPT e diga que não tem IA. Né? Então tem uma série de razões para isso, né? O que elas vão olhar? Elas vão olhar meio que a lógica de como os LLMs funcionam.
né? Então, elas vão olhar palavras repetidas, elas vão olhar a estrutura das frases. E aí, por que isso é difícil de detectar? Primeiro, por causa dos prompts que a gente faz, né? Então, na hora que você pede coisas específicas no prompt, você muitas vezes quebra um pouquinho desse modelo padrão da IA, né? Você pode criar, por exemplo, como eu já vi pessoas que fazem um GPT para escrever parecido com você. Então, por exemplo, ele ainda vai ter algumas dessas marcas, mas muito menos do que um negócio padrão. Quando você pede para colocar um tom acadêmico, ou técnico, ou algo assim, para revisar, né? E mesmo você pegar um texto inteiramente gerado por um GPT, se você fizer pequenas alterações, né? Então, por exemplo, ele usa muitas frases curtas, aí você corta algumas frases curtas, coloca vírgula, tira algumas palavras sacadas que aparecem muito, a chance dele não detectar é grande, né? Então, não estou dizendo jogue fora os detectores, né? Eu acho que o caminho é uma coisa, humanos olhando para esse conteúdo e detectores ajudando, mas é uma questão que tem que ser observada, que não dá para só usar e assumir que tá certo. Eu até lembrei de um negócio que eu não falei aqui, foi aqui. Não, que era isso aqui, ó. Isso. Lá eu lembrei disso aqui, ó, que é nesse segundo aqui, ó, consulte termos fora da própria IA. Então tem muitas pessoas que fazem coisas como ChatGPT, foi você que escreveu esse texto? Aí o ChatGPT, sim, fui eu que escrevi. Aí você abre um outro chat, põe lá o mesmo texto, ChatGPT, foi você que escreveu? Não, não fui eu não, nada a ver isso aí. Então, não significa nada, né? Então, você nunca pode usar o próprio modelo para detectar IA, que isso não tem validade alguma, né? E mesmo os detectores que estão aí, a maioria não é bom. Então, acho que só os pagos e os melhores é que são mais confiáveis. Mas se você procurar na internet, vocês vão até achar reclamações gerais do Turnitin, do Originality, que são alguns dos melhores, né? Então, essa detecção ainda está complicada. Mas voltando ao nosso ponto, né, a originalidade humana ainda é essencial para a publicação. Vamos entender a IA como essa assistente de pesquisa. Ainda nessa seara dos direitos autorais, os principais periódicos internacionais não aceitam imagens criadas por IA, como exemplo dessa, porque, obviamente, né, para essas grandes empresas, né, as empresas publicam artigos acadêmicos, são grandes empresas com lucro bilionário, né? Elas sim podem sofrer grandes processos por direitos autorais. Então, na dúvida, elas não aceitam. Pelo pouco que eu vi, não tem muitas revistas brasileiras que já têm, né, o seu próprio regramento de IA. Mas as que tenham, ou copiaram isso ou não falam nada. Mas, em teoria, esse é o padrão. Tá? Não é uma coisa que está em todos os lugares, mas como Nature, Science, algumas dessas já colocaram isso como padrão, tem sido muito seguido. Então, não usar imagens geradas por IA, você vai usar IA no máximo para fazer ajustes em imagens originais, né? Um ajuste de brilho, contraste, balanço de cores, né? Exceto, claro, se você está fazendo um estudo sobre imagens geradas por IA. Né? Então, você está, por exemplo, eu quero ver como é que tem viés ao pedir para gerar imagens de brasileiros. E aí sempre mostra uma pessoa numa favela do Rio de Janeiro. Aí, tudo bem, mas aí você vai estar explicando isso, vai colocar o prompt, vai colocar a ferramenta, a versão, né? E aí tentar fazer isso da maneira mais reprodutível possível na seção de métodos, tá certo? Aí chegamos no ponto principal e mais complicado, que são as várias questões que as IAs generativas afetam algumas dos pilares da pesquisa acadêmica. E acho que eu não estou surdo, eu não estou louco, quer dizer, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, isso quando está batendo. Então vamos lá. Eu não gosto quando alguém diz, não, mas a IA é só uma ferramenta, então a IA faz só o que a gente manda. Porque esse é um discurso que assume que a tecnologia é neutra, e na verdade nenhuma tecnologia é neutra.
Todas as tecnologias têm uma função. Você pode desviar um pouco dessa função, mas ela tem um enviesamento, ela tem um viés, né? Ela tem uma lógica principal de uso. Então, não é esse o ponto. O ponto da IA é que ela tem, digamos, muitos pontos de vieses e que são pontos que não estão sob o nosso controle. Então, por exemplo, quem programa as grandes IAs do mundo, agora mudou um pouco o cenário chinês, mas quem programa as grandes IAs do mundo são, basicamente, homens brancos que moram no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, que tem uma visão, que são ricos e afins, que tem uma visão de mundo muito específica. Então, que inclusive as pessoas que têm essa visão de tecnologia neutra, né? Não, a programação é neutra. E, na verdade, eles estão incutindo uma visão de mundo ali muito clara, certo? Além disso, nas próprias técnicas de treinamento das IA generativas, muitas delas passam por um momento em que tem uma validação humana. Aí é até engraçado que vai para o outro extremo, né? Para ser um serviço meio grande e chato, aí eles contratam, eles geram subempregos no sul global, em países pobres, para rotular. Ah, esta aqui é uma boa tradução para tal língua. Ah, isso aqui é uma boa resposta. Então, essa rotulação desse material aí já é uma outra população que vai colocar os seus vieses. E, em especial, e mais importante, tem os vieses presentes nos próprios dados. Eu acho que em algum momento a gente falou isso, ou vários até, que os dados são os dados que estão na internet, então vai repetir todos os problemas que estão presentes ou ausentes nesses dados da internet. Então, uma subrepresentação de determinadas culturas, de determinadas etnias, de certas de mulheres, de negros, de afins. Então, tudo isso vai estar ali presente nos próprios dados. E aí, lembrando, a IA sempre usa os dados os dados de treinamento como a base daquilo que ela vai construir. Então, ela raramente ou nunca consegue fazer algo que não seja baseado naqueles dados. Por isso, inclusive, que ela é treinada em tantos dados. Como eu tinha falado, aí, também na integridade acadêmica, eu falei lá, o ChatGPT 4o que tem hoje não é o mesmo que tinha no primeiro dia que ele foi lançado. Então, isso é muito diferente dos softwares acadêmicos que são estáveis e rastreáveis. Então, se eu disse aqui, eu usei o SPSS versão 28. De alguma maneira, se você quiser, você consegue baixar, comprar o SPSS 28 e replicar aquela pesquisa, né? Mas aquele primeiro ChatGPT 4o talvez nem exista mais, né? Talvez tenha lá dentro, né, no computadorzinho lá da OpenAI, mas não está mais disponível, não tem como eu fazer isso, né? Então, a replicabilidade fica difícil, se não impossível, se você não adota uma visão, né, mais ampla do que é a replicabilidade. Então, na prática, só com esses pequenos exemplos aqui, muitos aspectos estão fora do controle do pesquisador, disputando transparência, confiabilidade, validação e mesmo a replicabilidade. Aí, como eu tenho dito, né, então, hoje foi até um exemplo bom com um colega professor, né, porque o problema é que você começa a estudar esse tipo de coisa, né, que todo dia você recebe 10 mensagens, professor, qual aí que eu uso para isso? Eu não sei, gente, joga no Google. Aí a pessoa fica puta comigo. É bom que tudo isso fica gravado, né, as pessoas não vou poder me julgar ao longo do tempo, hoje, quem vê a gravação, né, mas... que foi engraçado que ele fala, ele é um professor de quant, né, ele, não, qual IA que você pode usar para fazer uma análise de dados? Não, usa Julius, eu fico até a dica aí. Julius AI, ela é super boa para material quant. Ele, não, mas eu quero uma análise quali. Eu, aí ferrou mais. E ele, como assim, tal, aí eu expliquei para ele. Tem aquilo que a gente já falou, né, o lado probabilístico dos modelos de linguagem, e tem algumas coisas que a gente simplesmente não tem resposta. Quem usa muito o ChatGPT ou alguma dessas IAs, com certeza já teve algum momento que você simplesmente vê que os resultados estão piores.
né, que é a brincadeira que o ChatGPT está de mau humor. Final de 2023 ele estava super ruim, as pessoas disseram que o ChatGPT saiu de férias. E aí, por que isso aconteceu, Rafael? Por que o ChatGPT ficou ruim de uma hora para outra? E a melhor resposta é essa mesma, não sei. Às vezes alguém lá na OpenAI clicou um botão e baixou a qualidade dele para 70%, porque ele estava gastando muita energia elétrica. Às vezes teve um servidor lá que estragou, eles tiveram que diminuir a qualidade para não dar problema. Eu não sei. Mas o problema é esse. É um negócio que a gente não sabe e não tem controle. Então, por exemplo, você está analisando, né, usou ali o ChatGPT, treinou, né, vou fazer ele para analisar, fazer uma análise temática, por exemplo, de entrevistas. Aí você faz a primeira entrevista, tá ótimo, faz a segunda, tá ótimo, a terceira. Aí na quarta ele alucina loucamente, que era até o que eu estava falando do Adrien da tradução. E aí, se você não souber exatamente o que está naquela entrevista e conferir o que ela fez, você simplesmente levou a alucinação para o seu trabalho final. Então, meu ponto é, elas não são atualmente nem confiáveis internamente, né? Você pode ter essas variações relativamente grandes de uma análise para outra. E por que tem tantos trabalhos que estão publicando fazendo isso? Porque, no fundo, a gente está nesse momento de teste, talvez até a nossa visão do que é confiabilidade, replicabilidade na pesquisa tenha que mudar. Mas, de fato, num critério mais rigoroso, não daria para usar, porque tem muita chance de você ter essas incorreções inseridas no material. Isso, tá certo. Então, por exemplo, mas professor, eu tenho o MaxQDA, o NVivo, que usa IA. Aí ele não alucina, né? Então, boa pergunta. Eu imagino que alguém fez para si mesmo, que eu adivinhei aqui. É como se eles, é aquilo que eu falei, é como se eles tivessem uma série de prompts internos para diminuir a alucinação, para diminuir os erros, para fazer um padrão mais seguro. Mas mesmo dentro dessas ferramentas tradicionais de pesquisa qualitativa, ou alguma quantitativa que tiver, não conheço, eles vão poder alucinar, eles vão poder errar, tá certo? Então, já ouvi o caso de uma pessoa que estava usando o MaxQDA para fazer a classificação, para criar justamente essa análise temática inicial. Aí testou num dia, ficou super bom, mas aí, sei lá, não salvou, foi uma coisa assim. Aí no outro dia foi lá, pediu para fazer, ficou totalmente diferente e ficou ruim. Segunda pessoa. Aí ela foi lá, não, faça assim como você tinha feito outro dia. A IA foi lá e refez e, segundo ela, já ficou bom. Mas é um pouco disso. Você faz um dia, fica de um jeito, você faz outro dia, fica de outro jeito. Então fica complicado de confiar. Dentro disso, né, o que você acha que é uma coisa meio normativa, difícil de fazer na prática, né, é um pouco dessa ideia de uma documentação detalhada. Se você registra essas diferentes ocorrências, hoje eu testei, estava bom, usei, segundo dia testei, estava bom, terceiro dia, senti que o ChatGPT estava de mau humor, abandonei, resolvi esperar outro dia para fazer. Como isso vai ser aceito ou não para a revista acadêmica é mais complicado, mas você manter essa documentação certamente pode ser útil, certo? E aí, como pesquisadores, para a pesquisa brasileira, o ideal seria a gente ter modelos abertos e que tivessem sobre o nosso controle, ou seja, em nuvens soberanas, ou ainda que esses dados não fossem para as big techs. Então, por exemplo, a gente poderia ter um mega modelão brasileiro só para ciência, que existe tipo um acesso, tipo acesso CAF, ou café, né? Ou cada universidade ter o seu próprio modelo, né? Isso é uma perspectiva mais ampla, né? Então, alguns desses problemas, não todos, né? Porque ainda assim a IA generativa é basicamente um modelo de probabilidade. Alguns desses erros se manteriam, mas pelo menos você sabe que ninguém apertou um botão e caiu a qualidade do modelo, certo? Já caminhando mais para o final, hoje talvez a gente nem precise fazer um intervalo, a gente deixa para discussão mesmo.
O ponto principal, né, a grande discussão hoje em dia é isso, né, como vamos preservar a agência humana se a gente tem essas ferramentas que escrevem tão bem, se não melhor que a gente, que analisam dados, que agora com esses agentes de AI que tomam uma série de decisões sozinhas, né? Então, essa, para mim, é a grande discussão da atualidade. Então, não só, podemos usar ou não, né, mas pressupondo que as pessoas vão usar como manter, né, nossas habilidades criativas, cognitivas e críticas. Aí, claro, sempre vem esse discurso que eu acabo adotando, que, né, a IA como ferramenta complementar, não substituta, né? A gente tomar sempre cuidado que esse conteúdo gerado pela IA pode e frequentemente contém erros e vieses, né? Os bias, né? E aí qualquer tipo de dependência excessiva pode prejudicar, né, o nosso aprendizado mais aprofundado. E, claro, as habilidades mais essenciais da pesquisa, como leitura, escrita, análise, síntese, interpretação dos resultados, continuam sendo habilidades importantes para que a gente não deixe a IA terceirizar isso da gente. Então, assim, isso aqui já está naquele artigo que eu mencionei, que a gente publicou ano passado na Sociologia Política, que a gente pensa um pouquinho também das consequências possíveis, né? Então aqui é um campo meio especulativo, as coisas que a gente acha que provavelmente vão acontecer, que é um aumento dessa dependência excessiva que eu estava falando, que vão prejudicar alguma dessas habilidades criativas e desse raciocínio crítico. As IAs vão tender a exacerbar uma coisa que já existia, que é essa priorização da produção norte-americana, anglo-saxã e europeia, né? Porque como vocês viram, né, as IAs sempre pegam os textos mais rápidos que elas acham para gerar as respostas. E aí isso vai ser geralmente os textos mais citados, mais bem ranqueados. O que já acontecia na hora de você buscar, né, nos buscadores tradicionais, mas agora, além disso, você vai ter a resposta, na hora que você joga o Deep Research da vida, vai achar mais ainda esses artigos, vai se basear ainda mais nesses artigos, né? E aí, provavelmente, vai reforçar ainda mais essa visão específica de ciência e de métodos. Como, em especial, nas ciências sociais nos Estados Unidos, eles são mais quantitativistas, eu temo até de alguns efeitos negativos para a pesquisa qualitativa, e, de certa forma, esses efeitos negativos numa pegada geral de diversidade de métodos de análise, de certa forma até de conceitos, né? Então, se hoje em dia já é difícil um método inovador, um conceito inovador, uma abordagem inovadora vingar, de certa forma, essas IAs, elas vão dificultar isso ainda mais. Que eu acho que é até bem engraçado, que a reflexão que eu tenho feito é que as IAs se vendem muito como essas coisas que fazem muita disrupção, mas elas, na verdade, elas são muito mais fortalecedoras do status quo, né? Porque elas basicamente procuram um padrão dentro daquilo que já está disponível na internet. Então, essa automação, de certa forma, terceirização das escolhas pela IA, podem reduzir as opções e o conhecimento dos futuros pesquisadores em termos de familiaridade com autores, fontes, literatura, métodos de pesquisa, até programação, que é uma coisa que já estava acontecendo, né? Aí, como eu falei, a gente também sempre põe em perspectiva para não cair naquele discurso totalmente apocalíptico, né, que isso também aconteceu quando surgiu a calculadora científica, quando surgiu a internet, o Google, a Wikipedia, os softwares acadêmicos, né? Então, imagino que os estatísticos morreram quando surgiu um SPSS da vida, porque aí agora as pessoas não precisariam fazer todos os cálculos e desaprenderiam a fazer aqueles cálculos complexos. Mas eu gosto do exemplo da calculadora, porque ele é mais no nosso dia a dia, e aí eu acho que dá para trazer também até os exemplos de celular. Então, quando surgiu a calculadora, a gente desaprendeu a fazer talvez cálculos mais complexos, porém, com a calculadora a gente consegue fazer cálculos mais complexos e até cálculos que dificilmente a gente conseguiria fazer à mão. Mesma coisa do celular, né? Surgiu o celular, a gente desaprendeu a decorar números dos outros,
mas a gente tem ali uma agenda muito mais fácil de usar para achar o número dos outros do que agendas do passado. Com Waze e afins, a gente desaprendeu a andar nas cidades, mas efetivamente conseguimos chegar mais rápido aos lugares que a gente quer, e geralmente de modo mais eficiente, evita trânsito, foge de um problema aqui e acolá. E até estava pensando que esse exemplo assim, de um Waze da vida é interessante porque às vezes ele nos força para uns caminhos mais loucos, insanos, né? E aí é interessante porque ao mesmo tempo que você desaprende a andar pelos locais, também tem uma coisa que talvez você ande por locais que você nunca andaria, porque o Waze te mandou por ali. Eu acho que esse foi o melhor paralelo que eu consegui com a IA. A gente vai perder algumas habilidades, mas a gente também vai chegar e passar por lugares que a gente não passaria sem ela. Eu achei muito bonito a primeira vez que eu pensei nisso, né? Então, se usarem, citem aí, Sampaio. Outra questão para a gente observar, estando no sul global, então vocês viram aí, eu mostrei 30 ferramentas, né? 28 eram pagas, né? Então a gente vai ter até essa discussão no futuro próximo. Por exemplo, atualmente é muito difícil você pagar a mensalidade ou aquele pagamento anual de qualquer tipo de ferramenta, né? Geralmente as rúbricas são para você comprar o software. Mas até os softwares tradicionais, como SPSS, NVivo e afins, agora estão vindo com essa versão do ano. Então é uma coisa para a gente discutir. E aquilo, né? Se em algum momento, e acho que dessa vez foi mais rápido, alguém ensaiou, não, agora a gente vai ter as IAs, elas vão ser como assistentes de pesquisa, né? Os grandes centros já tinham essas pessoas especializadas, né? Não sei quem falou que uma Pipa Norris da vida tem 20 pessoas que trabalham para ela, para ajudar a rodar aqueles trilhões de dados. Então isso, né, geraria um pouco ali de equilíbrio, né? Mas é óbvio que isso não acontece, né? Porque aí as 20 pessoas que trabalham para a Pipa Norris vão usar também a IA, vão usar também esses outros caminhos e vão chegar muito mais além do que nós, uma pessoa sozinho, tentando fazer isso, né? Mas isso deve virar uma discussão sobre o uso dos recursos das universidades e das agências de financiamento. Esse novo ciclo está apontando novamente para a nossa dependência tecnológica, né? Então a gente continua nessa teoria do colonialismo digital, né? Então a gente basicamente entrega os dados gratuitamente ao usar essas ferramentas e depois paga caro pelas tecnologias, né? Então tem discussão de colonialismo digital, de colonialismo de dados, né? Que é até o que tem me interessado por conta disso. Eu já falei dos grandes centros de IA, eles também vão usar, né, os grandes centros de pesquisa também vão usar IA e vão só abrir a vantagem, né? Então, como eu falei, a IA tem uma lógica mais de fortalecer o status quo. Por outro lado, uma coisa aqui que a gente meio que discutiu ali no artigo, com uma possibilidade, seria um paradoxo de, ao mesmo tempo, permitir uma certa internacionalização maior do sul global. Porque, de fato, a língua assim, não é o único, mas é um dos principais entraves para a publicação internacional. Então, agora nós temos uma ferramenta que, se não gratuita, é bastante acessível para que diferentes pesquisadores pelo mundo tentem fazer essas publicações nos grandes journals. E, honestamente, pelo que pouco eu acompanho, é isso que tem acontecido. Então, eu acho que até nesse sentido, nós brasileiros somos mais cuidadosos, ressabiados com esse tipo de coisa, porque a gente tem uma publicação local forte, né? Mas a minha impressão, e alguma outra pesquisa já mostrava alguma coisa assim, de que está todo mundo usando mesmo, para traduzir mesmo, e mandar. E tem também essa vantagem que os LLMs, eles se comunicam mais parecidos com humanos e frequentemente não cometem os mesmos erros das ferramentas de tradução que ficam muito ao pé da letra, né? Então, com algum cuidado, algum esforço ali, você de fato consegue traduzir um artigo completo, né? Não que no artigo a gente tenha dito que não vai ter mais tradução humana, claro que vai ter, essas coisas não são tão rápidas assim,
mas que vai ser mais fácil para pesquisadores traduzirem ou escreverem diretamente em outras línguas, né? Então, aqui estaria um dos paradoxos que a gente pensou sobre isso. Eu até tirei o outro paradoxo, porque eu fiquei com medo de não dar tempo. Aqui também eu gosto de tratar disso, porque um dos principais hypes da IA, né, é que você vai usar a IA para fazer tarefas chatas ou repetitivas, e que aí você vai ter mais tempo para as coisas substanciais da vida. E, na verdade, isso nunca aconteceu na história da humanidade quando uma nova tecnologia foi inserida. O que acaba acontecendo é que você tem que fazer mais coisas em menos tempo. Só que agora é pior ainda, né? Que bacana. Porque se no passado a gente vivia com ferramentas, com softwares que eram desenvolvidas por empresas pequenas ou médio porte, específicas para pesquisa acadêmica, que tinha justamente aquele tempo de vida, né? Essa versão dura 1 ano, dura 2. Agora a gente está falando de tecnologias que são a ponta de lança dessas big techs no Vale do Silício, nessa nova corrida espacial contra a China. Então, a gente está falando de um ciclo de ferramentas que era anual, bienal, para um ciclo de 2 meses, 3 meses. Em 1 ano já mudou totalmente a perspectiva. Então, eu tenho uma impressão, né, nós temos a impressão nesse artigo, de que a gente vai ter uma percepção de uma aceleração ainda maior do tempo da pesquisa. Sim, em resumo isso. Do tempo da pesquisa, porque todo dia tem uma nova ferramenta, uma nova solução, um novo modelo, né? E, de certa forma, fica aquele constrangimento ali natural para que você use o modelo mais novo, a ferramenta mais nova, a melhor solução, né? Então, aquela sensação de, se eu pegar um texto para ler hoje, que fez uma análise usando o GPT-3,5, eu vou tipo, caramba, o GPT-3,5 era horrível, é ridículo, né? Mas daqui a 5 anos, o pessoal, meu Deus, você usou o GPT 4O, nossa, não serve para nada, isso é totalmente alucinação, você viajou aqui, esse artigo não tem qualidade nenhuma. E esse tipo de coisa vai acontecer com muito mais frequência pela forma como essas tecnologias estão sendo atualizadas. Até a gente espera que aconteça alguma coisa, essas empresas parem de fazer isso. E aí, eu tenho levado esse debate sempre que eu posso para todos os lugares, de que a gente não pode mais fingir que não tem o elefante branco aí na sala, né? Que, na verdade, está aí, né? Tá aí, e a gente precisa tratar dessa questão, né? E aí, infelizmente, as respostas são muito professorais, assim, né? Parece o professor dando assim, não, vocês têm que ler o texto da semana. E acaba que é por aí mesmo, né? Então, a gente tem que conseguir convencer os colegas e os alunos, e, de certa forma, também mudar o sistema, para a gente para a gente quebrar, desnaturalizar algumas coisas, né? Então, primeiro, a proibição não faz o menor sentido, né, em qualquer nível, por mais que seja bastante tentador, tem tantos problemas ligados a essas ferramentas, vamos não usar. Mas não tem como, é uma tecnologia que já está aí, né? Então, sempre que a gente chega a uma certa evolução tecnológica, não tem mais como você dizer para as pessoas, não usem isso, né? A gente tem que tratar da questão mesmo, né? Então, se a gente proíbe, por exemplo, os alunos de usar, a gente só vai estar incentivando a eles usarem em segredo e sem essa orientação ética e responsável, né? Então, eu tenho dito nessas minhas palestras que os professores precisam, no mínimo, entender o que são essas ferramentas e o que elas fazem. Até por isso que eu mostro muitas ferramentas, até de coisas que eu não concordo, para as pessoas verem que existe, que pode ser que algum aluno ou um jovem pesquisador, né, ou até o colega do lado, está usando, né?
Mas aí acho que a gente tem que dar alguns passos para trás para discutir questões assim, né? O nosso sistema produtivista, né, ele acaba valorizando, né, pega aí agora vai ter a avaliação da CAPES, ele avalia muito o produto, né, o artigo, a tese, o relatório, né, e na verdade, aqui acho que tem muitos alunos vendo, a gente sabe bem que é um processo, né, então a sua pesquisa não é a sua dissertação, não é a sua tese. Para você fazer a sua tese, você teve que ler muitas coisas, você teve que resumir, você teve que aprender métodos, você teve que aplicar os métodos, buscar banco de dados, você teve que fazer milhões de coisas e aquilo é só o produto final da sua capacitação, né? E, de certa forma, essa é a difícil tarefa que a gente tem que ter, que é enfatizar o processo e mostrar que as AIs podem ser bem incorporadas em fases ou tarefas desse processo. Porque se a gente tira o foco do produto final, você usou a AI aqui para gerar esse trecho, para fazer isso, talvez a coisa fique um pouco melhor. E aí, dentro daquelas várias habilidades, né, todas são relativamente importantes, né, mas, sem dúvida, as principais, a base, né, do que a gente faz é ler e escrever. Então, não tem como, acho que eu falei isso nas duas aulas, né, específicas, não tem como você aprender a ler textos difíceis sem você ler textos difíceis. Não tem como você aprender a escrever bem sem você escrever mal várias vezes e ir aprendendo no processo. E aí, claro que isso vai ser muito difícil porque as ferramentas estão muito acessíveis, né? Então vai ser alguma coisa de você aprender a dosar e fazer de maneiras que não se perca totalmente essa habilidade, que não gere aquela dependência que a gente estava fazendo. Aí essa frase aqui é do Ricardo Fabrino, né? Como não poderia deixar de ser, geralmente mais gosto em toda a minha apresentação, que eu fico até bem triste. Nossa, gostei muito que você falou aquilo. É a frase do Ricardo, mas eu vou repetir aqui porque ela é boa. E a gente estava numa banca e o rapaz tinha usado o ChatGPT e a gente tinha que discutir o que ia acontecer naquele caso, né? Então aí eu vou, né, mas eu vou colocar num jeito mais engraçado do que o Ricardo falou. Que é mais ou menos o seguinte, né? Chegou o bom e velho Joãozinho das piadas, né? E chega ali para a banca de TCC dele. Aí o Joãozinho diz, gente, eu contratei, né, um professor, um colega de letras, que é muito bom em português, e aí ele corrigiu o meu texto para ele ficar bom, assim, para ele ficar bem bacana. E todo mundo vai dizer, parabéns, Joãozinho, poxa, boa iniciativa sua, né, um texto mais redondo, nossa, ótimo. Aí o Joãozinho, né, muito transparente, diz, gente, eu também contratei um outro colega de letras, mas esse especialista em inglês, para fazer o meu abstract. Todo mundo, muito bem, Joãozinho, parabéns, nossa, ótimo, você vai ter um abstract mais qualificado. Aí o Joãozinho avança. Então, gente, eu também contratei um estatístico, né, Joãozinho tem muito dinheiro, também contratei um estatístico para fazer a minha análise. Aí todo mundo já vai ficar assim, né, mais bolado, Joãozinho, é o ideal, né, é bom você dominar as técnicas que você vai usar, mas talvez aqui, pela especificidade, precisava alguém realmente com notório saber, então vamos deixar passar, mas não é o ideal. E aí Joãozinho finaliza, e quem escreveu, né, o meu TCC foi o fulaninho, né, mas depois que ele escreveu, eu peguei, revisei, li, revisei, e aí tá que é meu, gente. E aí, infelizmente, nesse ponto, o Joãozinho vai ser reprovado. Então, um jeito da gente pensar é mais ou menos assim, que tarefas você terceirizaria para um ser humano são mais ou menos as tarefas que você pode terceirizar para IA. E a escrita, obviamente, não é uma delas, né? Então, a escrita ali é o final daquele processo do que você está fazendo. A escrita é a sua autoria, a escrita é a sua contribuição para o mundo, né? Então, há limites, assim, certamente a escrita é um deles, né? O que não significa que a gente não vai usar as ferramentas para ajudar a escrever, melhorar, mas, assim, nunca terceirizar totalmente a escrita. Eu já falei disso aqui, né? É difícil adquirir essas habilidades, mas é parte do processo, né?
treino, aprendizado, né? Foi até interessante que quanto mais eu leio sobre IA, mais eu vejo coisas de anteriormente que eu não dava tanto valor, né? Então, por exemplo, você escrever à mão tem um efeito de você gravar aquilo ali muito melhor, por exemplo, se você digitar. Você ler um livro na mão, um livro físico, tem um efeito melhor de você gravar do que você, por exemplo, ler a tela. Tem alguma coisa que é muito tátil, que é muito da tarefa manual, né? Então isso não é só balela de professor, isso realmente tem estudos que demonstram isso, né? Então a gente tem que tentar esse equilíbrio. E aí, claro, para finalizar, a gente tem que refletir, né? O que de fato, nesse momento que as conseguem criar textos e análises e tantas coisas assim tão facilmente, né? Justamente o que nos sobra, né? O que nos torna humanos, né? O que é único nosso, né? Seria talvez essa sensibilidade, essa curiosidade, esse discernimento, essa dúvida, e até uma falhabilidade mais ampla, né? Que não é exatamente aquela alucinação, mas uma capacidade de errar e sugerir coisas novas. Que, como eu falei, você escreve, erra e depois você aprende no processo. Às vezes você erra pensando uma coisa e chega a conclusões melhores, né? Então, vou deixar essas frases aqui bonitas para vocês pensarem. Aqui estão os textos que eu já escrevi a respeito de IA na pesquisa, né? Então, são 9 horas. Eu quero novamente agradecer ao professor e a todo mundo que ficou aqui até agora. Professora Mônica, você pode falar também, agradecer? Então, em nome de toda a equipe do INST, participa, e todos os membros que participaram também ao longo dessas semanas, Rafael, super obrigada, assim, chama em inglês path-breaking, curso que você deu para a gente, de fato, para nós mais velhos, acho que foi uma grande inflexão. Acho que vai fazer a gente pensar muito, já estamos pensando, tivemos uma reunião do grupo de formação, né, hoje, que já começamos a usar. Eu vi que o Marcelo também tem uma tarefa bem urgente e também lançou já no GPasse o uso, né, fazer uma revisão da inteligência artificial. Então, acho que é isso, é uma inflexão no próprio Instituto e para nossas pesquisas. E vamos tentar, eu acho, gente, a gente precisa, como sublinhou o Marcelo, a gente precisa parar de vez em quando para pensar o que a gente está fazendo, com que consequências para o futuro e para o presente. Acho que essa reflexão em INSTE precisa instalar nos momentos de encontros. Então, muito obrigada a todas, todos, todes, e a Rafael em especial. Bom descanso, pessoal. Valeu, gente. Eu daqui a pouco compartilho ali os materiais no grupo. Obrigada, Laura, por ajudar. Até mais. E organizar Pessoal, obrigado, Laura. Obrigado, Rafael. Muito legal. Obrigado também a todo mundo aí, Rafael, todo mundo que possibilitou esse curso aí. Valeu. Legal, viu? Bom te ouvir.